gente já vai começar entrando aqui para ir organizando, esperar a nossa palestrante. Olá, bom dia. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Então tá bom. Vamos aguardar um pouquinho só para a gente ver as pessoas entrando aí. Já recebi Uhum. várias perguntas, viu, Tatiana? Ah, que bom. Sendo É, bombardeada de perguntas. nesses Target Talks que a gente faz, a gente traz sempre alguns temas que pode gerar conflito e esse já está nascendo já com Uhum, várias dúvidas, né, que pode vir gerar uhum, conflito. E uhum. aí, nesse começo, eu não sei se você viu aquela recente notícia do TST que aceitou a mediação online, né, para Eu casos vi, trabalhistas. Tomara eu que vi, isso eu vi. continue, né? Que a gente está super Exatamente. animada. A gente vai ver que funciona, vai ter a chance de mostrar isso e eu estou bem animada. Vamos fazer um próximo sobre isso, já vou pegar sua Vamos, agenda aí. vamos sim. Semana que vem a gente já tenta. E o trabalhista está super preparado para isso. Eu já fazia algumas audiências online em outros estados, então acho que agora vai ser a tendência mesmo, né? Sim. E não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, não, né? Da Não, medida. não teve. A ideia, eu recebi uma notícia que talvez saísse de madrugada, como aconteceu com outra MP, né, que saiu no domingo à noite, mas não Sim. saiu. Então vamos ver se sai hoje alguma coisa durante o dia, mas aí a gente vai ter que aguardar a publicação, se deve acontecer realmente hoje à noite ou amanhã. Tá, e aí se você Então, puder, na próxima provavelmente semana semana que a vem gente teremos continua. notícias. Sim, aí a gente pode continuar Exatamente. mais um na próxima semana, tá? Sim, vamos Só sim. mais um pouquinho para a gente que as pessoas estão entrando. Se você puder publicar na sua página, acho que a gente consegue. O Davi vai publicar também. Eu não sei como que a gente faz para publicar sem sair. Eu acho que é arriscado. O Davi Tá, publica para a gente e tá te bom. marca que a gente já Tá, está ao perfeito. vivo. Eu não tinha feito ainda em dois. Para mim é uma novidade também. Ah, Mas dá super certo, né? dá sim. Eu vi o pessoal fazendo, é tranquilo. E o Conexão, até desculpa de não fazer à noite, Tatiana, porque à noite está dando muito problema de conexão. Sim, eu Então, e você sei. está dando aula também, né? Eu acho que pelas É, aulas também as pessoas estão tendo bastante então, problema. tá bem complicado, viu? À noite, a internet, a gente tá com alguns problemas. Ontem, felizmente, eu dei aula, foi tudo tranquilo, mas em alguns momentos a gente tem que tirar o vídeo para ficar só com áudio, mas é isso, né? É um cenário que a gente vai ter que viver. Por mais que a gente, alguns órgãos estivessem bem preparados para o teletrabalho, para as aulas à distância, a gente está com a internet sobrecarregada. Sim, e à noite fica bem pior. Ontem eu tentei assistir uns webinars super legais, só que caía, você perdia É. quase a metade da conexão, a Eu tô clareza. falando com o pessoal para a gente tentar fazer isso durante o dia, porque à noite é bem arriscado você fazer e cair no meio do- da apresentação. Sim. Vamos dar mais um tempinho que as pessoas vão entrando aos poucos. Sim, Eu vou pedir para o Davi ir publicando, inclusive nas páginas da Target, e marcando a professora Tatiana, tá bom. para a gente conseguir fazer isso. Eu achei que dava para fazer por aqui, mas eu tenho medo de sair e a gente desconectar. Não, fica tranquilo, sem problema. Já já a gente começa. Tô acompanhando aqui as notícias também, vendo. Tá bom? Não para de ter notícias. Não. Fica uma coisa monotemática, mas tem algumas coisas que a gente precisa começar a ir pensando, né? Porque Sim, em sim, sendo aprovado, eu acho sim, que essas discussões faz todo sentido, né? sim. Acabando aqui, eu já vou fazer uma negociação aqui com o sindicato, porque a gente achou que fosse sair alguma coisa de ontem para hoje, mas tem empresa que já está sem fôlego, a gente tem que negociar, então. E aí eu Sim, vou e falar um é pouquinho bom, né? sobre isso. Legal, achei Assim. interessante trazer esse cenário, porque muita gente fala, os sindicatos não vão conseguir se articular nesse momento para conseguir fazer isso, mas eu acho que a gente precisa dar uma chance, né? Mas vamos deixar você falar Sim, sobre isso aí também. sim, exatamente. Tem essa experiência de empresa, né? Então a gente tem.
É bom trazer. Sabe o que eu estava me lembrando, Tatiana, que a gente em 2008, né, que começou a trabalhar junto, e eu falei, gente, a gente começou muito nova. Do Porque eu home estava office. lembrando É, home office da Redcar, que foi bom, né? Na verdade, foi sim. um benchmark, né? É, exatamente, a gente colocou todo mundo para home office e basicamente a gente fez o que veio, né, com a reforma trabalhista, que foi agora Sim, praticamente ratificado pela CLT, então a gente já isentou o pessoal de ponto, sim. então todas as medidas de ergonomia a gente se preocupou na época de dar, de fornecer os Impressora, equipamentos, fornecer foi equipamentos. isso, foi Muito isso mesmo, interessante que essa exatamente. política. Eu preciso até procurar, que eu acho que eu não fiquei. E é uma É, pena. eu tenho a política assim, depois eu vou te mandar, mas é muito Nossa, eu parecido. procurei outro dia e me lembrando até, e eu falei, nossa, eu acho que eu não guardei essa. Preciso ver que eu tinha um e-mail do UOL, eu acho. E aí naquela Uhum. época eu acho que eu não devo ter guardado. Tô vendo um monte de gente entrando aí, um monte de gente conhecida, alguns não conhecidos, mas a gente já vai começar em 5 minutos. Tá bom, Pra perfeito. isso. Mas depois me manda essa política de home office aí, que a gente foi Mando. bem precursor. E lembra quanto a gente teve que. Você trabalhou para pesquisar, trazer suporte para isso, que era uma mudança muito grande, né? Sim, a gente até fez um estudo comparado, né? Porque a gente tinha pouca coisa no Brasil na época, a gente teve que até se ancorar em outros países. Ó, pessoal aqui, meus alunos, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, foi isso. Essa semana eu já dei aula para eles sobre MP 927, então eles estão bem Que legal. atualizadinhos. Isso é bom, isso é bom. Eu até achei que ia ser divertida só à noite, porque se mudasse hoje, você ia ter bastante trabalho, né? Mas aí a gente faz semana que vem, ou assim que É, sair. hoje eu acordei 6 da manhã, falei, deixa eu ver se saiu, saiu, vou dar uma estudada, mas não tinha saído não. Então Sim, deu mas tudo aí a gente certo. faz um outro também sobre isso. Sim, 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 porque as coisas estão mudando muito, assim, as empresas, a gente está fazendo calls, comitês semanais, porque as coisas estão mudando com uma velocidade, então a gente faz uma estratégia numa semana, às vezes muda de um dia para o outro, então, assim, agora o RH está sendo já o coração da empresa, né? Sim, com certeza. É, Com certeza. E vai ter bastante trabalho até para ajustar tudo isso, né? Mas eu achei que as empresas foram rápidas em se organizar, pelo menos as que eu tenho sim, contato, sim, sim, conseguiram rapidamente. Essas empresas também de TI que dão suporte técnico também tem que sim, tirar o chapéu, porque olha, trabalharam bastante, né? Dando esse apoio para as pessoas, né? Acho que sim, conseguiram bastante. Pessoal, mais exato, uns eu dois acho que tudo é válido. minutinhos a gente começa. Eu É, acho que tudo isso mais foi uns dois. válido que aconteceu. Vai ser uma mudança de paradigma, com certeza, que a gente vai ter aqui, não no nosso país, mas no mundo, mas para a gente vai ser muito importante. Então, a gente está aprendendo o que eu falo, as empresas que já tinham uma política de home office, elas lidaram com isso muito fácil, assim, de um dia para outro colocaram a empresa full em home office, tinham políticas, encararam isso de uma forma boa. As empresas que não tinham isso incorporado, que tinham ainda uma certa resistência, eu percebo que essa resistência está sendo quebrada, então é a mudança também de cultura. Ainda tem empregadores que acham que o home office, a pessoa está descansando, a pessoa não está trabalhando. Eu percebo também uma preocupação muito grande dos empregados, colaboradores essa semana, vejo o pessoal trabalhando em horários alternativos. Eu acho que até é uma preocupação, que óbvio que está todo mundo com essa preocupação, de mostrar, olha, estou trabalhando, estou aqui, estou produtivo. Uhum. E isso também é agora que é um segundo passo que eu acho que a gente acertando essa questão econômica, eu acho que agora as empresas vão se preocupar com isso. Como a gente vai não isolar esse colaborador, como que a gente vai acolher esse colaborador. Então, acho que agora essa segunda fase que a gente vai ter. É, eu acho que tá. E também eu estou pensando do ponto de vista do judiciário, a Target é uma câmara de mediação física e online, e a gente recebeu algumas demandas do próprio judiciário, que mandava muito menos online, para ver se a gente tem capacidade de já assumir alguns processos, indicar para as varas que a gente está pronto. E isso, para mim, assim, em meio a tudo isso, eu vou te falar que eu estou vivendo a melhor semana da minha vida, porque essa notícia do TST que pode fazer online, e é o que você falou, as pessoas experimentando, quem não experimentou ainda, experimentando dessa forma, vai trazer alguma forma de economizar. Não sei se você concorda com isso, porque o Sim, teletrabalho sem tem um dúvida. investimento, mas Sim, ele sim. se organizado, né? Dá Sim, para exatamente. Eu arrumar acho que isso. é o que eu te falei, é uma mudança de paradigma e eu já via isso como futuro. A gente fez já umas audiências online, a diferença é gritante. Eu percebi isso. Olha, não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que vai ser a tendência.
o PJE veio aí para isso, né? Para a gente Sim. realmente, a ideia é que tudo seja online. E até eu fiquei só um pouco incomodada porque, por exemplo, agora os prazos processuais de processos eletrônicos, não, eles ficaram suspensos. Eu acho que era uma oportunidade de não suspender. Eu sei que é Sim. óbvio, tem a questão, né, toda uma questão psicológica aí por trás, mas eu acho que o judiciário está preparado, pelo menos o federal, o trabalhista está muito preparado para isso, e era uma oportunidade da gente falar, olha, conseguimos manter a normalidade à distância. Então, vamos torcer para que isso também seja revisto, né? Sim. Eu acho que a gente já pode ir começando, Tatiana. Vamos lá. Então, a gente já recebeu algumas perguntas. Estou vendo várias pessoas queridas aí. Guilherme, obrigada por estar aí. Todo mundo, a Vera, já vi várias pessoas. É muito difícil ficar vendo as mensagens, então eu estou com uma pessoa acompanhando que vai pegar eventuais perguntas que a gente tenha. A ideia é que não dure muito mais que 1 hora, porque também as pessoas têm seus afazeres aí, mas as perguntas todas vocês podem mandar, que eu encaminho para a doutora Tatiana e a gente vai responder todas elas, tá? E o vídeo fica ao vivo aí, acho que durante um dia, acho que 24 horas ele fica ao vivo, tá bom? Tatiana, a ideia do convite, como eu te falei, a gente faz, você está participando do 11º Target Talks, tá? Que são alguns encontros que a gente faz na Target Diálogos sobre possíveis conflitos e formas de resolver conflitos extrajudiciais. Considerando essa MP, que pode trazer vários conflitos aí para a gente futuros ou várias soluções, a ideia foi te trazer para falar um pouco, apesar da internet estar um pouco monotemática e os nossos dias, mas essa MP, a gente, enquanto dura essa pandemia, se aprovada pelo Congresso, muda bastante, né? A rotina de todo mundo, né? E aí eu vou fazer uma pergunta super óbvia, mas eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, né? Quais que são as principais medidas trabalhistas trazidas pela MP para enfrentar essa crise aí pelos empregadores? Bem-vinda e obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Aline, pela oportunidade de participar, de falar aqui com a Target Diálogos, é um enorme prazer. Bom, aqui agora a ideia então é a gente falar sobre essas medidas, principalmente da MP 927, mas não somente isso, né? Porque as pessoas estão muito curiosas o que elas podem ir além disso nesse cenário nebuloso que a gente está vivendo. Mas para a gente começar falando um pouquinho da MP 927, basicamente as medidas que ela trouxe foram medidas com relação ao teletrabalho, com relação a férias, com relação à jornada e também a questão do diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, essas foram as principais medidas aí de uma forma sucinta. Tá bom. E você tem recebido já muitas demandas, Tatiana, sobre isso? Vamos falar um pouquinho do teletrabalho, Tá né? bom. Acho que a gente pode separar um pouco, né? Isso. O que você tem visto? As empresas que já adotaram e não possuíam uma política, tem alguma formalidade para ser observada? O que você está vendo sobre isso? Então, eu trabalho muito com empresas de tecnologia, então as empresas elas já trabalhavam em home office, mas é um home office que ele era, digamos assim, não registrado numa política, então as empresas são empresas que têm uma flexibilidade de atuar já em home office, o pessoal já trabalhava nesse sistema, tem uma liberdade de jornada, essa que é a grande sacada, né, a grande filosofia das empresas, das startups. Sim. E aí o que aconteceu? Agora, nesse cenário, a gente ficou um pouco mais engessado, ter ou não uma política. O que a MP trouxe foi o que eu já tinha conversado com os meus clientes, a gente decidiu, na semana retrasada, assumir o risco de colocar o pessoal em home office mesmo sem um aditivo, mesmo sem um contrato por escrito, porque a gente achava que o cenário de pandemia aí, ele ia, enfim, fechar a nossa ideia de colocar o pessoal em home office, a preocupação maior era com a saúde do colaborador. E a MP veio nesse sentido, de falar, olha, ok, se você colocou o seu funcionário em home office sem esse aditivo, sem essa previsão contratual, não tem problema, que é o contrário do que a CLT fala. Então, hoje a nossa lei, ela fala que para você colocar o seu funcionário em home office tem que ter mútuo consentimento. A MP já tirou esse requisito, até porque hoje não dá mais para você ter um funcionário que concorde ou não. Então, a ideia é vai trabalhar em home office, ponto final, não tem uma opção, né? A gente está num cenário que a gente não tem opção, a gente tem que seguir o que as autoridades públicas falam. Certo. Então, as empresas que seguiram isso, a ideia com a ANP fechou muito bem, então não precisa de política. A única recomendação, aliás, a única exigência é que os funcionários sejam avisados com 48 horas de antecedência, e isso em todos os clientes eu observei que foi avisado, né? Eles deram um tempo de preparação.
A maior parte das empresas fez basicamente a quarentena aí proposta pelo governo estadual, então eles foram colocando de forma gradual os funcionários, até que essa semana estava todo mundo full no sistema de home office. E aí agora o que eu estou fazendo com os clientes é o seguinte, a gente está aditivando alguns contratos, então a gente está fazendo aditivo, ou para aqueles que não conseguem, por questões logísticas, pegar as assinaturas, que ainda não trabalha com DocuSign, por exemplo, a gente está pelo menos fazendo uma política de home office, e aí sim, prevendo como que vai ser a responsabilidade com relação aos equipamentos, que essa é a minha preocupação. Então, é o que eu falei para você, as empresas que já estavam nesse sistema de home office, ok, elas conseguiram fazer essa transição de uma forma muito tranquila. Agora, muitas empresas não tinham isso, né? Não, essa cultura, esse DNA. E aí foi muito complicado para as empresas saírem correndo e fazer um comodato de computador ou comprar máquinas. E aí as empresas ainda estão um pouco na dúvida o que elas têm que fazer, o que elas têm que fornecer para esse funcionário, porque a gente acha que isso vai durar um tempo maior do que a gente imaginava. Então, como que você vai oferecer uma infraestrutura para esse funcionário? Será que é só o notebook? Será que só isso basta? Então, isso a MP falou que a gente vai ter que colocar num termo por escrito. Então, essa seria uma exigência formal, tá? Tá. E aí uma dúvida que as pessoas têm perguntado bastante, se precisa continuar marcando ponto em casa, como que funciona isso? Essa é uma dúvida que as pessoas têm recorrente pensado sobre isso, né? Sim. Então, a MP ela veio no mesmo sentido que já falava CLT, né? Que já fala CLT, ou seja, você pode isentar esse colaborador da marcação de ponto. Até a MP vir, a gente estava ainda mantendo a jornada, então os clientes que tinham pessoas marcando ponto, eles decidiram manter, mas agora a MP fala que você pode isentar. E a tendência que eu estou observando nas empresas é realmente isentar o colaborador de ponto. Só que aí depois, quando a gente fala um pouquinho de redução de jornada, eu vou falar para você que a gente está com um cenário aí um pouco contraditório com o teletrabalho. Porque a gente isenta o funcionário de bater ponto, mas tem empresas que vão fazer redução de jornada e salário. E aí, se ele não bate ponto, como que você faz a redução da jornada dele? Então, essa é a questão. Então, as empresas estão, sim, eliminando a questão do ponto, até porque a ideia aqui é você trabalhar, né, por resultados e vai ser bem complicado fazer essa marcação de ponto. Então, isso é possível, sim, tá? Tá, isso, porque eu acho que isso deve ser uma grande questão, né? Sim. E aí você falou um pouquinho sobre como fica a questão dos equipamentos. Você falou que as empresas estão tentando comodato ou não, mas se fosse pensar num teletrabalho organizado, como que você sugeriria para as empresas em relação aos equipamentos? A ideia aqui, né, que a MP ela foi até no sentido do teletrabalho, eu acho que ela foi bem completinha, porque ela fala que o contrato ele tem que prever como que vai ser a infraestrutura, o que você vai fornecer. Então, o que os clientes estão fazendo? O pessoal já trabalhava com notebook, que já tinha essa infraestrutura, eu acho que realmente isso é válido. Agora a gente tem que analisar caso a caso. Aqui é muito complicado você também fazer isso de uma forma generalizada. Então, por mais que os funcionários eles tenham notebook para trabalhar, eu percebo nas empresas que não, isso não é 100%, os funcionários não têm 100% de cobertura em casa. Então, tem gente ainda que não tem internet em casa. E aí, então, para esses funcionários, a empresa tem que fornecer um 3G ou tem que dar uma ajuda de custo. Ontem eu fui questionada com relação à energia elétrica, porque ele vai ter um consumo maior. E aí, como é que vai ser isso? Então, eu vejo as empresas um pouco perdidas. O ideal é realmente a gente, nesse primeiro cenário aí, agora, nessas próximas semanas, a gente tentar, as empresas tentarem quantificar isso com os colaboradores, como é que está sendo o dia a dia deles, o que aumentou de despesas e tentar elaborar uma política aí de ajuda de custo. Lembrando que todos esses fornecimentos aí, tanto das utilidades quanto de eventual ajuda de custo de qualquer outra verba, ela não tem caráter salarial. Então, ela vai ser paga nesse período e ela é desvinculada da remuneração. Perfeito. E aí, estagiários e aprendizes, você acha que eles podem trabalhar de casa? Como que você tem visto isso, tem sugerido sobre isso? Podem. Isso antes da MP eu já tinha falado para os clientes também que era até uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que eles fossem para home office, apesar de a gente não ter previsão legal. E a MP também veio dessa forma, no mesmo sentido, de falar, olha, coloque aprendizes e estagiários em casa, a ideia é que realmente eles trabalhem de casa. Então a MP autorizou isso daí e as empresas eu vi que ficaram muito confortáveis com essa situação, né? Perfeito. E em relação a benefícios, tem alguns que podem ser suprimidos pelo fato da gente estar em teletrabalho, os funcionários estarem trabalhando à distância?
Uhum. Essa é a maior dúvida das empresas, o que elas podem cortar agora que colocou o pessoal em teletrabalho, né? Sim, Então, basicamente, o Vale Transporte, a gente pode suprimir o Vale Transporte, porque esse funcionário não está indo até a empresa. Aí fica alguma dúvida, como a gente fez tudo isso assim, correndo, né, no meio de março, os funcionários ficaram com um crédito de Vale Transporte. Esse crédito ele pode ser utilizado na volta. Tem empresas que já fizeram a compra antecipada de abril. Então, o que elas estão fazendo? Ou esse crédito vai ficar futuro, e aí quando ele voltar, ele vai ficar um tempo, então, com o crédito, o funcionário tem que estar ciente disso. Tem funcionários que já utilizaram até o crédito, então eles têm que estar cientes que eles vão ter que bancar a saída deles ao trabalho. E também, se no caso de uma rescisão, por exemplo, se isso não for utilizado, ele pode ter esse desconto. Então, Vale Transporte é o mais tranquilo. Outros benefícios, como Vale Refeição, Vale Alimentação, ainda que previstos na convenção, não previstos na convenção coletiva, ou seja, que não seja de fornecimento obrigatório, a doutrina está sendo bem assim comedida com relação à supressão. A gente não sabe como que os tribunais vão interpretar isso, e a ideia é que o funcionário esteja trabalhando. E se ele está trabalhando de sim. casa ou em qualquer lugar, então os benefícios têm que ser mantidos. É realmente o benefício que ele não vai utilizar. Então, é o Vale Transporte. Plano de saúde, os benefícios que a empresa já concedia e ele vai continuar utilizando em função do trabalho, têm que ser mantidos. Perfeito. Aí um outro tópico super polêmico é em relação às férias, né, Uhum. individuais. Aí o que mudou, né? O empregador ele pode se negar, que eu acho que tem um tópico específico sobre se negar a venda de férias pelo empregado. A empresa pode antecipar as férias. Quando que seria realizado esse pagamento? Porque muita gente ficou em dúvida se daria ou não, porque se vai pagar mais um terço, não vai, tem aquele período que tem que pagar antes de sair em férias. Como que você tem visto isso? Bom, o que mudou, então, basicamente agora as férias individuais, elas podem ser antecipadas, então mesmo aquele pessoal que não completou um ano de serviço ou que não completou um período aquisitivo, então vamos pensar, eu acabei de tirar minhas férias, eu estou entrando num novo período aquisitivo, eu posso antecipar as férias desse período que eu tenho, tá? Então não tem problema nenhum a antecipação das férias, inclusive de períodos vincentes, ou seja, das férias que você vai ter, dos períodos que você vai adquirir. Aí é um cuidado que a gente tem com relação a isso. Esses períodos futuros e mesmo os períodos que não estejam ainda completos, as empresas têm que ter um pouco de cautela, porque eu estou vendo muito debate aí falando que não vai ser autorizado o desconto disso numa rescisão. Quer dizer, vai ser autorizado, o empregador vai fazer o desconto, mas há entendimentos de que os tribunais não vão aceitar isso, tá? Porque, na verdade, você está suprimindo o direito do trabalhador. Já vi entidades de classes também falando que é perigoso para a saúde do trabalhador, porque esse cara pode ficar, às vezes, 2, 3 anos sem tirar férias, se você parar para pensar. Então, Sim. assim, a MP deu uma alternativa nesse período de calamidade pública, mas a gente também tem que pensar nesse risco de passivo lá na frente. Mas a ideia é, hoje você pode antecipar férias, ainda que o período não esteja completo ou não. Qual que é as formalidades aqui? Só preciso avisar meu funcionário com 48 horas de antecedência, não precisa mais avisar, então, com aquele prazo do que a CLT falava. O fracionamento ele não pode ser inferior a 5 dias. E aí a questão que você falou, né, com relação à venda das férias. Então, o que mudou? Agora o funcionário que quer vender as férias, o empregador tem que aceitar a venda das férias, tá? Se ele falar não quero, até porque ele pode não ter caixa para isso. E é uma preocupação que eu vi ontem, Aline, por exemplo, clientes falando de algumas pessoas que estão pedindo cancelamento das férias, estavam com férias Sim. programadas. Porque a pessoa fala, eu não vou viajar, né? Eu tive um Não pacote vou poder fazer cancelado. nada. Exatamente. Então, assim, as empresas, a tendência é não aceitar esse cancelamento, porque eu sei que é complicado, você não vai viajar, você programou suas férias para isso, mas a empresa também, para ela agora é um cenário favorável que os funcionários fiquem em férias, ainda que essas férias sejam numa quarentena. Então é isso também que eu estava observando agora, um bom número de gente aí, de colaboradores pedindo cancelamento de férias, tá? Tá. E lembrar que a gente tem que priorizar grupos de risco para as férias. Então, o pessoal que está no grupo de risco do Covid-19, eles têm que ser priorizados para sair de férias individuais. Perfeito. A E sobre último as ponto, coletivas... pode falar. o pagamento, desculpa. Também tem uma história aí, né? Agora não tem que pagar um terço. Tem que pagar o terço. Então, o funcionário vai sair de férias. O que mudou? Antes você recebia suas férias antes de sair de férias, né? Você saía de Sim. férias e já estava com o dinheiro lá na conta. Agora não. O funcionário ele vai receber as férias junto com o salário dele do mês seguinte, até o quinto dia útil do mês subsequente. Sai de férias agora em março, vou receber até o quinto dia Perfeito. útil de abril.
tá? Então, a ideia, eu estou vendo muitas empresas pensando em conceder férias a partir de abril para ganhar o fôlego de pagar só em maio, tá? Certo. E o terço ele pode ser pago junto com o 13º salário. Então, não é que está suspenso o pagamento, ok? Mas a gente ganhou um fôlego. Basicamente foi Perfeito. isso. E isso gerou uma super dúvida, né? Porque muitas pessoas não queriam nem tirar enquanto está valendo a MP, porque mudou tudo, né? Então, É, não é bem assim. E sobre as exatamente. coletivas, o que que mudou, Tatiana? Tá, então as coletivas agora o que mudou é que a gente não tem aquelas exigências formais de avisar o sindicato, avisar o Ministério da Economia com antecedência. Então você pode colocar o seu funcionário em férias coletivas e também não tem os períodos mínimos e os limites, que eram dois limites, 2 férias anuais e limites de 10 dias. Então você pode conceder férias por um período maior e também a antecedência é de 48 horas para avisar o funcionário. Aí o marco temporal, né, que a CNP utilizou é 48 horas. Tudo seria em 48 Tudo horas para a 48 gente avisar. horas. É, Tá. Sobre jornada de trabalho, eu acho que a gente pode já passar sobre isso, né? Quais que foram as alternativas que a MP trouxe, que a gente pode destacar? tá. Então, assim, a MP trouxe 2 alternativas com relação à jornada. A primeira, aliás, 3, se a gente parar a pensar, né? O teletrabalho, você isentar, então, quem está em teletrabalho, quem está em home office, está isento da marcação de ponto. O segundo ponto é que a gente pode antecipar feriados não religiosos, a gente pode aproveitar. Então, ou seja, eu não estou trabalhando em casa, posso falar, essa semana você não trabalhou, eu vou vou compensar isso com feriados futuros. A gente vai ter 2 feriados agora em abril, por exemplo, você pode compensar com esses feriados. Questão, o funcionário tem que ser avisado com 48 horas de antecedência e a empresa tem que informar o funcionário quais feriados ela está aproveitando. E só lembrar que feriados religiosos, esses sim precisam de concordância do empregado. Os não religiosos, ok, a empresa pode fazer isso dentro do poder diretivo dela. Terceira questão aí com relação à jornada que a MP trouxe foi o banco de horas. E aí o que mudou o banco de horas? O período de interrupção, então esse período que as empresas estão com funcionários em casa que não tem trabalho, a gente sabe que tem muito funcionário. Eu tenho empresas que têm funcionários que são operadores de rua, que trabalham com máquinas, que trabalham com serviços braçais. Eles não têm teletrabalho, não têm trabalho em casa. Então, esse pessoal, a gente pode colocar ele como home office, ou como teletrabalho, coloco a jornada dele num banco de horas, e essa jornada futura, quando acabar o período de calamidade, quando acabar a quarentena, eles voltarem para as ruas, para o trabalho, esse período ele pode ser compensado com o banco de horas positivo. Só que, o que significa isso? Então, eu estou com um banco de horas. Quando eu voltar, eu posso trabalhar a mais por dia, usando o meu banco de horas, até 2 horas a mais por dia. Então, também tem que pensar isso. O funcionário vai voltar a trabalhar às 8 horas e você pode utilizar 2 horas a mais por dia de horas extras em banco. Não pode ser mais do que isso. O cara não pode trabalhar mais do que 10 horas diárias quando houver a compensação. E o que mudou é que a compensação agora pode ser em 18 meses, tá? Então, a gente tem a CLT falando em 6 meses, algumas convenções coletivas falam um prazo menor para quem já tinha banco de horas, e agora o que mudou é que a compensação ela pode ser, então, pensar em 1 ano e meio. E aí, a questão que a gente coloca, né, que eu ouvi também alguns debates, eu estou falando para os clientes, é só a gente ter um pouco de cuidado, porque a MP, como todo mundo sabe, ela tem uma duração, né, de 120 dias. Se ela não for convertida em lei, ela cai. E a gente vivenciou isso muito, a gente está vivenciando desde a reforma trabalhista, 1000 MPs que estão caindo, a gente estuda toda hora uma MP e cai. O governo, a gente sabe que está num cenário político bem complicado, então se essa MP cair, as empresas podem ficar aí com um banco de horas considerável para compensar e não vão ter os 18 meses. Aí a gente vai ter que partir para a CLT que fala em 6 meses só. Então, tomar cuidado com isso. Sim. Tem uma pergunta sobre jornada que eu já vou te fazer aqui, que a gente recebeu, que o funcionário que está isento da marcação de controle de ponto, porém alguns deixam para enviar e-mail após o horário que teoricamente deveria ter encerrado sua jornada. Como que ficaria essa situação? Então, ele está isento da marcação de ponto. Isso daí não tem o que fazer. O que eu faço com os meus clientes? A gente faz uma política para isentando, né, a política de home office, dando algumas recomendações. E dentre as recomendações de saúde e segurança, até porque a CLT fala que a empresa é obrigada a dar essas orientações para o funcionário, eu coloco lá uma orientação que o funcionário priorize realizar as atividades no horário normal, no horário que seria o horário de funcionamento da empresa, no horário comercial, e que ele tente evitar confusão entre a vida dele social e a vida corporativa, né?
Então, é uma recomendação para mostrar que a empresa tem essa preocupação. A empresa pode falar para o funcionário, olha, você está mandando horário fora, e-mail fora do horário, cuidado, não é isso que a gente quer, mas tem que tomar muito cuidado para isso não ser interpretado como uma fiscalização de jornada, né? Sim, Então, sim. até que ponto a preocupação com a saúde pode não ser interpretada de outra forma? Até porque a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando à noite, porque realmente durante o dia a pessoa está com filhos, está com N coisas em casa e não consegue, né? Exatamente. E mesmo o fato de que durante o dia ele pode ter resolvido, como não tem controle de horário, ele pode ter resolvido alguma outra coisa e deixou para mandar, mas porque está fazendo naquele horário e Sim, fazendo as entregas, o que não tem sim, nenhum controle também, né? exatamente, é. Um outro ponto que eu tenho ouvido bastante e que tivemos alguns questionamentos é sobre os exames médicos e treinamento, né? Como que fica daqui por diante? Como que ficaria isso? Teve muita crítica das entidades de classe sobre isso, mas assim, o que eu entendo é que a ideia aqui da MP, e isso ontem até um ponto interessante de falar que foi ratificado isso, né? A gente teve uma liminar já no Madin do ministro Marco Aurélio, então ele já entendeu que pela liminar, por uma decisão monocrática, a MP ela é constitucional, ela é válida nesse cenário de calamidade pública, e isso óbvio vai ser submetido ao colegiado, mas ontem a gente já teve um sinal positivo para a MP. E uma das críticas principais foi com relação a essa história de você suspender os treinamentos, suspender a questão dos atestados médicos, porque o pessoal entende que isso vai ser muito complicado, como que as empresas vão fazer, o funcionário já não usa equipamento de proteção individual, com treinamento, imagine sem, mas a ideia aqui é fazer isso de uma forma temporária, isso não vai se estender. Então, o que acontece? Hoje, estão suspensos todos os exames médicos, exceto os demissionais. Tá? Então, para o funcionário começar numa empresa, ele não precisa fazer o admissional, não é necessário fazer o periódico, eles estão suspensos. E eles, obviamente, quando acabar a calamidade pública, quando for decretado o término da calamidade pública, as empresas têm 60 dias para colocar isso em ordem. O que acontece aqui? Qual que é o grande problema? O exame médico demissional, ele não está suspenso. E aí eu estou vendo uma Certo. grande dificuldade das empresas e dos colaboradores. Das empresas porque as empresas que forneciam os terceirizados, órgãos prestadores de serviço de medicina e segurança do trabalho estão fechadas, as clínicas estão fechadas. Então, você não tem Sim. aonde mandar seu funcionário. E o segundo ponto é, quando você tem a clínica, o funcionário não quer ir, ele não quer sair na rua. Então, eu já Sim. tive vários questionamentos, tanto de colaborador quanto de empresa, falando, olha, eu não quero sair, e a empresa me perguntando o que eu faço. Então, Uhum. hoje, o que a gente está fazendo, né, que eu estou recomendando para os clientes peguem uma notificação, um comunicado da empresa de medicina que trabalha com vocês, informando que eles estão fechados e notifiquem esse funcionário para ele comparecer. Você não tem nenhum poder de obrigar, você não tem como obrigar esse funcionário a comparecer, é um cenário realmente de pandemia, a gente entende o medo, né, a questão psicológica do funcionário, e isso também foi a minha recomendação para os funcionários, que eles não têm como ser obrigados a comparecer, e a gente Uhum. espera que isso seja, de certa forma, relativizado numa eventual fiscalização lá na frente. Então, que a empresa não seja atuada por isso, né? Autuada por isso. Tá. Um outro E com ponto relação aos super importante. treinamentos, Sim, sim. os treinamentos também estão suspensos, então, nesse período. E aí, quando voltar a terminar a calamidade, a gente tem que realizar em 90 dias. Perfeito. Tem bastante coisa, né? Eu acho que as empresas precisam mesmo pensar e se preparar, principalmente para esse ponto de alguns lugares que os funcionários não querem ir. O treinamento online ele pode ser feito, né, Tatiana? Se tiver todo mundo em home office, eu acho que isso não muda nada. O teletrabalho, está tudo tranquilo, né? Exatamente, pode sim, é isso. Tá. A grande Agora a gente vai questão aqui, a mudar. polêmica, é para o pessoal da indústria, né? Da fábrica, que Sim, aí como é que fica esse treinamento lá, né? exatamente. Vamos mudar agora um pouquinho para a gente tentar abordar tudo que a gente recebeu de dúvida aí. FGTS, né? O que a MP trouxe de vantagem para a empresa sobre o FGTS? Bom, então a MP, na verdade, assim como todas as questões que a gente teve, até quem acompanhou o Simples Nacional, o governo está dando um fôlego para a gente pagar, não tem nada perdoado, né? Então, o que acontece? Com o FGTS, as competências a partir de agora, de abril, maio e junho, você pode deixar de recolher e você vai voltar a recolher essas competências em julho de 2020 e é possível que seja realizado um parcelamento em até 6 parcelas, em até 6 vezes. Esse parcelamento, ele depende de um cadastro, que a gente ainda não sabe como vai ser, como que vai ser esse sistema, talvez pelo e-social mesmo.
E aí, o que acontece? Então, você vai deixar de recolher por 3 meses, lá na frente você recolhe de novo. Lembrando que, foi até questionada por um cliente essa semana, fiz a rescisão do funcionário, posso não recolher FGTS? Para rescisão, isso não se aplica, nem agora, nem lá na frente. Se você aderiu à suspensão do FGTS, ou seja, você não está pagando as parcelas mensais, ou se você estiver já parcelando, pensando no cenário lá em julho, rescindir o contrato, tem que pagar. Perfeito. Sobre profissionais da saúde, o que a MP trouxe aí de diferente? O que ele trouxe que você pode compartilhar com a gente? Os profissionais da saúde, eles foram os mais afetados, sem dúvida, né? A gente sabe, a gente precisa do trabalho deles. Então, com relação às férias, foi determinado pela MP que as empresas, os empregadores, eles podem chamar esses funcionários de saúde que estejam em férias e que estejam em licença não remunerada, eles podem voltar ao trabalho imediatamente. E com relação à jornada, ainda os profissionais que trabalhem 12 por 36 ou em atividades insalubres, a jornada pode ser estendida acima da 12ª até a 24ª, pode ser criadas algumas jornadas de trabalho alternativas e só tem que ser respeitado o repouso semanal remunerado. Então, assim, é complicado, não tinha como ser de outra forma. Você sabe que a gente tem abertura de vagas diariamente para os profissionais de saúde, mas a jornada deles teve que ser elastecida. E no retorno, né, quando terminar esse período de calamidade pública, essas horas que foram elastecidas, elas podem ir para um banco de horas e também compensadas no prazo de 18 meses. Tá, perfeito. Acordo e convenção coletiva. O que venceu, expirou nesse período? Ele pode ser reaproveitado? Como você tem sugerido para as empresas? Então, a gente estava com vários sindicatos, aí várias empresas estavam com categorias em negociação, e agora está tudo suspenso. Então, a questão é a seguinte, os acordos ou convenções coletivas que expiraram 180 dias antes desse período de calamidade, o empregador, a seu critério, ele pode retomar, ele pode prorrogar a vigência por 90 dias, tá? Tá. E o que pode ser alterado pela via individual? O que você tem sugerido? Então, esse é o ponto, né, o calcanhar de Aquiles da MP. A MP ela tem lá um parágrafo no começo falando que os acordos individuais eles vão ter preponderância sobre os instrumentos coletivos, ou seja, sobre um acordo de convenção coletiva. E aí já teve muita gente falando que o céu é o limite, então poderia fazer redução salarial, poderia fazer tudo pela negociação individual. Não é bem assim. Da parte assim, dos meus clientes, a gente está sendo bem comedido com relação a isso, não vi ninguém aplicando. O que a gente entende que pode ser aplicado pela via individual é o que a MP já fala, o que ela traz. Então, com relação às férias, então a flexibilização está ali dentro do que a MP trouxe expressamente. Fora disso, a gente não está aconselhando, até porque a gente tem muita discussão, a gente não tem nenhuma garantia que o judiciário vai ter algum tipo de flexibilização nesse entendimento, tá? Perfeito. Um ponto que eu ouvi bastante, que o fato de que justificaria essa utilização pela via de negociação individual seria o fato dos sindicatos estarem desarticulados neste momento, porque teria que ter assembleias, tudo isso, que enfraqueceria a rapidez da MP, que, como você falou, ela tem vigência de 120 dias, e ainda, se não virar lei, ela é extinta, né? O que você tem visto da sua experiência de negociação com o sindicato? Eles estão prontos para fazer assembleias online? Você acha que eles conseguiriam atender? Ou você acha que talvez o individual? Porque é o que você falou, né? A MP tem a convenção, ela vai acabando ferindo a Constituição Federal, né? E aí você acaba enfraquecendo uma negociação coletiva que não pode ser enfraquecida, né? O que você tem sugerido sobre isso? Porque o acordo individual ele fala que ele prevalece desde que respeitados os limites da Constituição. Então a gente cai, né, na mesma vala. A questão da limitação aí da Constituição, por exemplo, fala que redução salarial só pode ser com acordo ou convenção coletiva, então daria no mesmo. Os sindicatos agora, pelo menos todos os sindicatos que eu estou em negociação, alguns sindicatos já tiveram uma conduta proativa e já soltaram convenções coletivas, quer dizer, acordos, já fizeram os acordos, já encaminharam para as empresas. Mas, assim, o que eu estou vendo é que são acordos de adesão. Até foi essa palavra utilizada por um presidente de sindicato comigo. É um acordo de adesão. Nesse momento, dependendo do porte do sindicato, tem sindicatos aí que tem muitas empresas, muitas categorias embaixo, eles não estão negociando, então ou você aceita as condições deles, ou você não tem muita margem. Um sindicato que eu estou negociando, que tem muita categoria por debaixo deles,
a proposta engessada é de 20% de redução de salário e jornada. E a única garantia que ele prevê é que você não pode dispensar o funcionário no período de quarentena. E também não ficou muito claro para mim, porque a quarentena, se a gente parar para pensar, ela acaba no dia 7 de abril. O que é quarentena? O certo seria calamidade pública. Tem sindicatos que estão autorizando redução maior e aí, em contrapartida, exigindo uma estabilidade, que o funcionário não vai ser dispensado depois que ele retornar. E com relação às assembleias, eles estão dispensando as assembleias. Então, esse acordo ele é feito com dispensa-se a assembleia. Agora, o que as empresas também podem utilizar são os grupos de empregados, né? Elas podem formar um grupo de empregados nas empresas. Tem empresas que já têm comissão de empregados formada, que é uma previsão que já tinha na CLT. E aí, sim, a gente pode também suprir essa questão do sindicato nesse sentido. Tá. E o importante é a gente destacar que essas medidas valem a partir da MP somente, né? E aí, até quanto elas vão valer, né? Isso é um ponto interessante, Aline, porque a MP ela colocou um artigo lá no final, até porque muita gente já tinha feito algumas alterações 1 ou 2 semanas antes da MP, né? Então a MP colocou um artigo falando o seguinte, que todas as medidas que foram tomadas em até 30 dias antes da edição da MP, elas são convalidadas. Então, ou seja, o pessoal que colocou em home office há 2, 3 semanas e isentou da jornada de trabalho, ainda que tenha preso na CLT, mas fez isso sem uma concordância do empregado, antes de 22 de março, ok, a gente pode convalidar isso. Entendi. Deixa eu só pegar aqui uma pergunta que eu vi que subiu. E o profissional, só voltando um pouquinho no profissional da área de saúde, que tem declaração de doença respiratória crônica. Ela tem que trabalhar ou não? Então, complicado isso. Ela está num grupo de risco, obviamente. A recomendação que eu estou vendo dos hospitais particulares, eles estão afastando pessoas de um grupo de risco, mas eu já vi muita gente me consultando também realmente com relação a essa questão, porque o pessoal está no grupo de risco, mas mas é considerado ao mesmo tempo uma atividade essencial, então a gente está em um dilema, tá? Tá bom. Tem uma outra pergunta também, que uma pessoa teve uma redução de 20% do salário por 3 meses. Se está correto, negociou com a empresa e teve essa... Na verdade, não deve ter sido deve ter sido individual, né? De 20% por 3 meses. Isso pode ser feito? Se for pela via individual, não pode. Qual que é o grande problema aqui, que eu falei para você? Então, já entrando até no tópico, o que a gente poderia fazer? Então, redução salarial é realmente o ponto mais sensível. A gente imaginava que a MP sairia de ontem para hoje. Tudo indica que a gente vai ter uma MP autorizando a redução de jornada. E a SMP, pelo que eu vi, ela vai ser escalonada, a redução da jornada e salário. Então, vai ter algum piso salarial. A gente não sabe ainda como vai ser isso. Mas o que a gente tem hoje, sem depender da MP? Tem um artigo na CLT que fala que nos casos de força maior, você poderia reduzir até 25% do salário. E aí teve muita gente falando, então eu posso reduzir, estou no cenário de força maior. Sim, a gente está no cenário de força maior, só que tem muita controvérsia se esse artigo seria ou não aplicável depois da Constituição, porque a CLT ela veio antes da Constituição de 88. Quem entende que esse artigo é aplicável, entende que ele é aplicável, mas com o sindicato por trás. Então, a gente volta na questão, na nossa restrição do sindicato. Então, qual a única hipótese, é o que a gente aprende na faculdade, né? Qual a única hipótese que eu tenho para reduzir salário? Por acordo ou convenção coletiva. Então, isso continua vigente. A gente entende que a forma mais segura das empresas fazerem essa redução salarial hoje é com o sindicato. Pela via individual, ainda que alegando esse artigo, que é o 503 da CLT, a gente não tem um cenário seguro para falar que a gente não vai ter um passivo trabalhista lá na frente. Tá, então precisa só estar verificando, quem fez essa pergunta, que eu acho que foi o Pedro, a gente só verificar se talvez ela não fez com o sindicato, se não está assistida, e também se eles não estão entendendo, porque aí esse é o grande brilhantismo do direito, né? Qual que é o posicionamento que ele teve de um parecer jurídico sobre isso, que tem um respaldo para os dois lados, mas que é um pouco arriscado, né? Uhum. Aí uma pergunta super que está rolando aí em todos os meios é se o empregado contrair Covid-19 no trabalho, se vai ser considerado doença do trabalho. Eu não posso deixar de te perguntar sobre isso, porque as pessoas têm mesmo se preocupado. Exatamente. Então, assim, esse também é outro ponto sensível, né? Acho que os pontos mais sensíveis aí da MP óbvio, era a história da suspensão do contrato de trabalho, que acabou no mesmo dia.
né? E a Sim. questão do Covid, aí, que não ser doença do trabalho, e a história dos acordos individuais. Bom, tinha uma discussão muito grande até semana passada se realmente a pessoa adquirir isso no ambiente de trabalho, se ia ser doença do trabalho ou não. A MP veio na contramão até do que o STF já se pronunciou, então o STF num processo, num recurso com repercussão geral, ele já disse que a responsabilidade da empresa ela é objetiva, e aqui a MP falou o contrário, é subjetiva. Então, eu presumo que todo mundo que adquirir que contraiu o Covid-19 não tem relação com o trabalho, não é doença profissional, exceto se provar o nexo. Então, ele deixa provar o nexo, mas assim, eu tenho que provar o nexo. Não é então, a presunção não vai ser o contrário. É Tá. complicado isso para quem está no grupo de... para quem está o pessoal da saúde, complicado para o pessoal de telemarketing, tem muita gente ainda trabalhando, telemarketing é considerado atividade essencial, tá? Então, assim, tudo isso é um cenário que a gente entende que lá na frente não vai ser tão tranquilo assim para as empresas. Tá. Essa tem sido as maiores discussões, né? Esse nexo aí. E como que funciona, já entrando no que você falou, eu vou só voltar para uma pergunta, como que funciona a suspensão do contrato de trabalho? Tem até um comentário aqui, vai ser difícil saber se a pessoa se infectou. Exatamente. Até um aluno perguntou, e se o funcionário se infectou durante o trajeto, no transporte? Eu falei, mas não dá para provar isso, né? Onde você se infectou. Então, e é isso que é ruim, né? A partir do momento que tem os dois cenários. A parte boa de você não colocar isso como uma doença de trabalho, pela empresa é um passivo a menos, mas a parte ruim é porque a gente não sabe. Esse funcionário não sabe dizer onde que ele contraiu isso, né? Se ele ainda está trabalhando. Desculpa, Aline, faz de novo a pergunta. Não, em relação à suspensão de trabalho, que eu Tá, então perdi a lá. anterior, eu estou esperando o Davi me mandar a anterior, porque sumiu já. Para mim também sumiu. Bom, suspensão. Esse era o ponto da MP. A MP trouxe basicamente o que já está na CLT. A gente tem um artigo que é o 476A, ele fala, é o layoff, né? Então, o layoff a gente tem duas formas, que é a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. É isso que estava na MP, é isso que está na CLT. O que acontece? A CLT ela fala que a qualificação profissional é válida, então você pode suspender o contrato de trabalho por um prazo de 2 a 5 meses com o sindicato por trás. Nesse período, o empregador ele fornece o curso de qualificação. Nesse período, ele pode ou não conceder uma ajuda compensatória, que é o que também já estava na MP. E nesse período, ele vai fornecer os benefícios que ele já dava como caráter voluntário, ou seja, o que não está na lei, o que não é obrigatório. E aí o plano de saúde, por isso que todo mundo fala, tem que dar o plano de saúde, porque o plano de saúde ele não é obrigatório, a não ser que ele esteja previsto numa convenção, no acordo coletivo. Qual que foi a grande crítica aí, né? O momento é que essas pessoas que estiverem em contrato de trabalho suspensos, eles não vão ter nenhuma renda, né? Então, esse aqui, nesse cenário de pandemia, esse layoff, a qualificação profissional é um pouco complicado. Então, a ideia dessa nova MP, que deve sair, pelo que a gente está acompanhando, é que agora vai ser permitida a suspensão, mas esse funcionário vai ter o acesso ao seguro-desemprego. Tá, que de alguma forma dá uma Dá, tranquilizada, sem né? dúvida, sem dúvida. Tem um complemento para a parte lá da doença respiratória, só para a gente não passar muito. Além da declaração de doença respiratória, o pedido de licença por médico deve ser aceito pelo INSS? O pedido, então, tem duas coisas, né? O pedido de licença, se ele for acima de 15 dias, sim, aí você vai dar entrada, a empresa vai pagar os 15 primeiros dias, isso não mudou nada. Então, se tiver um pedido de afastamento, os 15 primeiros dias a empresa arca e depois disso vai ser arcado pelo INSS, tá? E esse que é o grande problema aqui dessa doença do Covid, né? Porque a gente, pelo que a gente está acompanhando, o período aí de incubação da pessoa, enfim, apresentar os sintomas, seriam 14 dias. E aí, o período de afastamento para você ir para o INSS e ter uma implicação no contrato de trabalho, como, por exemplo, uma estabilidade, se isso for considerado uma doença do trabalho, são acima de 15 dias. Então, se o funcionário tiver um atestado de 14, para ele, ainda que seja considerado doença do trabalho, não vai ter um reflexo no contrato de trabalho, porque ele não vai ter estabilidade, ele não foi afastado pelo INSS, né? Tá. Ela complementou que profissional de saúde com doença respiratória. Tá. Sim, então é a mesma regra, não mudou nada, tá, Andréia? Se ele tiver o atestado acima de 15 dias, aí ele vai ser afastado pelo INSS a partir do 16º. Tá.
E a empresa pode rescindir meu contrato? Por quê? Como que funciona? O que você está falando sobre isso? Hoje o que a gente tem pode rescindir pagando todos os direitos. Tem já também, né, as teses aí, o pessoal falando, pode rescindir porque eu fui obrigada a fechar as portas, que é uma figura que a gente chama o fato do príncipe. O que é esse fato do príncipe, pessoal, Sim, né? A gente estuda na faculdade, é engraçado. Quem nunca estuda usa. direito nunca usa, a gente nunca usou isso. Então, tem muita coisa que a gente nunca usou. Por isso que a gente está sendo bem, assim, numa posição mais conservadora. São coisas institutos que a gente nunca utilizou. E o fato do príncipe é o seguinte, então quando você fecha o seu estabelecimento por conveniência e oportunidade do Estado, isso teve essa discussão lá atrás com relação aos bingos e ficou superado, né? Porque o bingo era atividade ilícita, foi considerado. Mas teve essa discussão lá atrás. Então o bingo foi obrigado a fechar as portas, e aí, essas pessoas ficaram na rua. Então, se essa rescisão do contrato de trabalho ela ocorreu por um fato da administração pública, se eu fui obrigada a fechar meu estabelecimento, eu poderia rescindir o contrato desse empregado, você não precisa dar o aviso prévio, obviamente, e você não paga a multa de 40%, quem paga é o governo. Só que é o que eu falei, isso também é um cenário muito arriscado, porque hoje a administração pública ela tem uma justificativa, né? Ela tem um interesse maior para ela ter determinado o fechamento das portas. Então a gente não sabe como isso vai ser, se esse trabalhador vai ter acesso a esses 40% da multa do FGTS lá na frente. Entendi. E em relação a reduzir salários e jornadas, a gente acabou falando um pouco lá em cima, mas a empresa pode, nesse momento, mesmo sem a vigência da MP, agora, reduzir salários e jornada? Pode com o sindicato. Então, aí toda vez que a gente pensar em redução de salário, a gente tem que ter o sindicato por trás. Tá? Então, hoje o que eu estou fazendo para as empresas que não estão conseguindo esperar a MP, a gente já está negociando com os sindicatos. E é isso que vocês estão acompanhando também com o pessoal dos aeronatos, com os aeroviários. Hoje mesmo saiu uma notícia da Latam e da Gol, que eles vão entrar em licença não remunerada. E também é uma redução, na verdade, de jornada e de salário. Então, eles vão trabalhar um período, salvo engano, os aeroviários trabalham 15 dias e 15 dias folgam, e aí eles vão ter uma redução proporcional, mas o sindicato autorizou isso, tá? Então, isso não foi feito por acordo individual. Entendi. E como reduzir salário e jornada de empregado que está trabalhando em teletrabalho e é isento de ponto? O que você tem sugerido sobre isso, que você já está verificando? Então, essa é uma pergunta que está sendo muito colocada e é algo assim que é engraçado. Os advogados, a gente não tinha parado para pensar nisso, né? Os clientes colocaram, tá, mas eu vou isentar o meu pessoal de ponto, mas eu preciso que eles reduzam o salário e a jornada. Então, o que a gente está fazendo? Nas empresas que eu estou fazendo redução de jornada e salário, que a gente está negociando com o sindicato, quem permanecer trabalhando em teletrabalho, em home office, a gente vai fazer marcação de ponto para esse pessoal. Então, a gente vai manter o registro de jornada, não vai isentar, para eu ter esse controle que ele está trabalhando menos e que aí sim eu consigo justificar a redução do salário. Tá, então você está usando criatividade, né? Porque, na verdade, tem alguma coisa que fica diferente, né? É uma situação totalmente atípica, mas a gente tem que se adequar para esse momento, né? Exatamente. Tem uma pergunta agora sobre os pagamentos de aprendiz, pode ser rescindido antecipadamente sem o pagamento de multa? Nada mudou. Para todos os contratos todas as rescisões contratuais, hoje o cenário que a gente tem quer rescindir o contrato, a gente vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, então não importa se é um aprendiz, se é um contemporâneo, um terceirizado, então está tudo vigente, a gente não tem nenhum fôlego aí, por enquanto. Tá. Da sua visão geral, Tatiana, você... Como estudiosa, você já colocou que você acredita que deve sair uma nova MP para regulamentar essa parte da jornada e da redução, né? Uhum. É isso que você acha que deve sair? Isso. Deve sair, tá. Então, eu acho que até provavelmente hoje deve sair essa MP. Então, ela vai prever a questão da suspensão do contrato de trabalho e a gente não sabe como que vai ser a questão da redução da jornada. A suspensão provavelmente vai ser algo que já estava na outra MP, mas agora permitindo que esse trabalhador tenha acesso ao seguro-desemprego, e a redução do salário de jornada vai ser escalonado. É isso que a gente precisa entender como é que vai ser, né? Parece que vai ter uma redução de 50%, 35%, e aí então acho que vai ser por faixa salarial também, porque eu acho que o governo vai dar alguma ajuda, uma contrapartida. Então, por isso que vai ter essas faixas salariais aí. Tá bom. E a sua orientação geral, se fosse para a gente tirar isso, que
de tudo que a gente falou até agora é que todos os acordos sejam feitos na medida do possível com os sindicatos, né? Por enquanto, nesse cenário, para redução, para as medidas mais drásticas, ou seja, redução do salário, tem gente falando sobre licença não remunerada, suspensão do contrato de trabalho, todos os cenários mais drásticos que envolvam uma perda salarial, o ideal é que sejam feitos com sindicatos, que ninguém tente nenhuma aventura, porque isso daqui não adianta, isso não vai sustentar. Então, quando acabar esse período de calamidade pública, vai chover ação, as empresas vão estar sem caixa, e aí isso realmente vai quebrar. As empresas que não quebraram vão quebrar com as ações trabalhistas. Então, a gente tem que fazer algo seguro hoje, né? Tá. E só para a gente deixar alinhado, acho que as pessoas já sabem, mas a MP, como você colocou lá no início, ela é transitória, né? Exatamente. Então, a IP ela é válida por 120 dias, né? Ela foi publicada no dia 22 de março, ela é válida por 120 dias. Se não for convertida em lei, tudo que está lá cai por terra. Tá bom. Tatiana, a gente já vai cumprir aí o horário, a gente agradece muito a sua participação. Outras perguntas que a gente receber aí na mensagem no canal da Target aí, a gente te manda. E vamos marcar já para a próxima quarta que vem, se você puder, ou terça, eu vejo sua agenda, para a gente já falar que essa MP que deve estar saindo. E a gente bater um papo também sobre a nova instrução do TST que soltou, né? Falando que vai poder ser utilizado mediação online nesse período. Então, também para a gente falar um pouco sobre isso. Então, fica já o convite para você voltar na semana que vem. E agradecendo a todo mundo que participou, acho que a gente tentou ser o mais objetivo possível, né? Para que vocês tenham acesso. E nada como trazer uma professora para falar sobre isso, né? E obrigada mesmo. E a gente fica te esperando na próxima semana. Tá ótimo. Obrigada, então. gente. Imagina, muito obrigada pela oportunidade. O pessoal também tem aí no meu Instagram. Quem quiser mandar alguma dúvida, estou aí à disposição. Acho que o período de união e da gente resolver as dúvidas e evitar os conflitos, né? Colaboração, né? Exatamente, Você isso. quer falar seu Instagram, Tatiana? Sim, é @prof. Tati Ferraz. Tá bom. Muito obrigada de novo e obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando aí. Até! Até, tchau, gente.